numerosas figuras portuguesas sobressaem atualmente no panorama artístico e cultural internacional. Para darmos só alguns exemplos, poderemos falar do arquiteto Cisa Vieira, da pintora Paula Rego, do pintor Manuel Cargaleiro, do escultor João Cotileiro e da pintora Graça Moraes. Entre estas figuras de projeção mundial, inclui-se o pintor e escultor Júlio Pomar, a cuja obra daremos hoje particular atenção. Júlio Artur da Silva Pomar nasce em Lisboa a 10 de janeiro de 1926. Frequenta Belas Artes, primeiro em Lisboa e depois no Porto. A sua obra, plena de liberdade criadora, manifesta uma acentuada diversificação de processos e evidencia um percurso multifacetado e singular. Hoje, a Ana e o João passaram a tarde numa livraria. Foram procurar conhecer alguns autores portugueses de projeção internacional. Então, Ana, satisfeita com os livros que compramos? Com os que compramos, sim. No entanto, não consigo deixar de pensar nos que não podemos comprar. Acredita, se eu pudesse, teria comprado muitos mais. Ou não fosses tu uma leitora inveterada? Sou realmente uma leitora inveterada. Mais ainda, orgulhosa e saudavelmente inveterada. Sim, está bem, justifica-te. Mas é compulsiva. Sim, mas de forma sã, sãmente compulsiva. Ainda te digo mais. Um dia, se eu tivesse dinheiro, gostaria de abrir uma livraria. Aliás, se não voltar, se ficar por lá, abro uma livraria especializada em livros portugueses. Deixa a terra, Ana. Não te conhecia essa faceta de jovem empresária, embora compreenda esse teu sonho. Com tantos autores portugueses para conhecer melhor, era juntar o útil ao agradável? Sim, há de facto inúmeras personalidades portuguesas cujos percursos têm sido brilhantes e merecem mesmo ser conhecidos. Os nossos livros referem-se só a alguns exemplos. Paula Rego, Júlio Pomar... Passa-me aí o livro de Pomar. É um dos grandes nomes da pintura portuguesa, representado em diversas galerias mundiais. Das artes plásticas, se não te importas. Tem pintura, mas também tem desenho, escultura, gravura, cerâmica, ilustração. Não te lembras da decoração mural em azulejo que está na estação de metro do Alto dos Moinhos? Ah, sim, já me lembro. É imagens de Camões, Bocage, Fernando Pessoa, Almada Negreiros. Mas o que mais me fascina é a pintura. Repara só nesta profusão de cores. Pois é. Eu gosto muito deste azul. Os azuis e os vermelhos são muito vivos, muito exuberantes, não é? Sim, no entanto, a harmonia é perfeita. Mas o que mais me impressiona são os animais. Os tigres, os macacos, os porcos, vistos de vários ângulos e nas mais diversas perspectivas. Que animal é este? Mostra. Deixa-me ver. Tem calma. Toma lá, apressadinha. Eu gosto muito de Pomar. Mas as telas da Paula Rego também são impressionantes. Sobretudo a imagem da mulher. Tem um impacto muito grande. Ora, vê lá. Repara nos corpos, nas posturas... Os rostos, as mãos, as pernas, os pés. É de facto impressionante. Cada quadro parece que conta uma história. Leva-nos a imaginar o que se irá passar a seguir. Agora por história. Tens de ler José Saramago. É um notável contador de histórias. O que ganhou o Prémio Nobel da Literatura aqui há uns anos? Esse mesmo. Foi galardoado em 1998. Este livro é dele. É um autor muito traduzido. Sim, está traduzido em mais de 25 línguas. Mas aconselho-te a leitura em português. Tem outro encanto. Ouvi dizer que tem um estilo muito característico. Sim, inconfundível mesmo. Por exemplo, nunca utiliza travessões para indicar as falas das diferentes personagens. E o leitor não perde o fio à meada? Não deve ser nada fácil de ler.
Autores como ele nunca são muito fáceis. Mas não tenhas receio que não te vais perder. O que é curioso é exatamente isso. O leitor nunca se perde, nunca confunde os interlocutores. O domínio da técnica narrativa é perfeito. E as histórias envolventes, fantásticas. Bom, já me convenceste. Vou ter muito que ler. Mas hoje gostava de passar os olhos por este livro sobre o Cisa Vieira. Olha aqui, o Pavilhão de Portugal. Ainda te lembras? Claro, é um edifício emblemático, com esta pala em betão armado a cobrir a praça cerimonial. Embora seja de betão, parece levíssima. É um feito de engenharia extraordinário. O material é contínuo, não tem juntas. Também são dele a estação de metro Baixa Chiado e o próprio plano de reconstrução do Chiado. Toda a zona foi recuperada de forma a conservar o mesmo ambiente que tinha antes do incêndio de 1988. Deve ter sido um desafio enorme. Não é à toa que a sua obra é conhecida por todo o mundo. Tem mesmo uma vasta obra no estrangeiro. E o que é que tens mais aí? Mostra lá. Tenho um livro sobre o mestre do cinema português, Manuel de Oliveira. Há tantos autores portugueses notáveis que me apetecia conhecer melhor. Se nós tivéssemos mais dinheiro... Já sei. Abrias uma livraria. Olha, entretanto, enquanto isso não acontece, o melhor será pensarmos em poupar um bocadinho mais. Para comprarmos mais uns livritos. Hoje, a Ana e o João quiseram conhecer melhor a obra de alguns autores portugueses. A propósito da sua conversa, abordaremos alguns advérbios e o modo de formação do plural de alguns nomes e de alguns adjetivos. Os advérbios constituem uma classe de palavras muito heterogénea. Usam-se para modificar diversos tipos de constituintes numa frase. Por exemplo, se eu disser ouçamos atentamente a Ana e o João, atentamente é um advérbio e utilizo-o para me referir à maneira ou modo como quero que ouçamos a Ana e o João. Com atenção, de forma, de maneira atenta. No excerto que vamos ver a seguir, a Ana usa advérbios para confirmar o que é dito e para precisar ou ajustar ligeiramente o sentido do que é dito. Estou uma leitora inveterada. Sou realmente uma leitora inveterada. Mais ainda, orgulhosa e saudavelmente inveterada. Sim, está bem, justifica-te. Mas é compulsiva. Sim, mas de forma sã, sãmente compulsiva. Em português, muitos advérbios são derivados de adjetivos com o sufixo mente. No excerto que revimos, realmente, saudavelmente e sãmente são advérbios derivados de adjetivos por sufixação. Realmente, real mais mente, saudavelmente, saudável mais mente, sãmente, sã mais mente. No primeiro exemplo, realmente forma-se a partir do adjetivo real a que se juntou o sufixo mente. No segundo exemplo, saudavelmente forma-se a partir do adjetivo saudável mais o sufixo mente. De referir que mesmo que os advérbios em mente derivem de adjetivos com acento circunflexo ou agudo, como é aqui o caso de saudável, palavra com acento agudo, não são acentuados graficamente. Estes exemplos demonstram que quando os adjetivos são uniformes, isto é, têm a mesma forma para o género masculino e feminino, como é o caso de real e de saudável, o sufixo mente vem juntar-se a esses mesmos adjetivos para formar o advérbio. No terceiro exemplo, temos o advérbio sãmente, sinónimo de saudavelmente, formado a partir do adjetivo sã, que significa saudável, mais o sufixo mente. Sã é a forma feminina do adjetivo masculino são. Este exemplo demonstra que quando o adjetivo é biforme, apresenta uma forma para o masculino são e outra para o feminino sã. O advérbio é então formado a partir da forma feminina do adjetivo a que se junta o sufixo. No caso do advérbio derivar de adjetivos com tilde,
É de salientar que o advérbio conserva o tilde do adjetivo que lhe deu origem, pois este sinal serve para marcar a nasalação da vogal. Reparem agora na seguinte frase da Ana. Mais ainda, orgulhosa e saudavelmente inveterada. Sempre que numa frase ocorra uma sequência de 2 ou mais advérbios em mente, só o último costuma receber o sufixo. Nas sequências de 2 ou mais advérbios em mente, em que só o último, como vimos, recebe o sufixo, os advérbios que surgem antes dele apresentam-se na forma feminina e conservam a acentuação. Vamos falar agora da classificação e da posição de alguns advérbios na frase. Comparemos os exemplos que foram dados. A Ana afirma que é orgulhosa e saudavelmente inveterada, sãmente compulsiva. Os advérbios saudavelmente e sãmente modificam os adjetivos inveterada e compulsiva. Através do seu uso, a Ana explicita que é uma leitora inveterada, mas de maneira saudável, e compulsiva, mas de uma forma sã. Os advérbios em análise são advérbios adjuntos, porque estão junto de um outro termo da frase, do qual dependem, neste caso, esse termo é o adjetivo. A posição dos advérbios adjuntos na frase não é móvel. Os advérbios que modificam adjetivos posicionam-se na frase antes do adjetivo que modificam. Vemos que saudavelmente está antes de inveterada e sãmente antes de compulsiva. No caso de os advérbios modificarem verbos em tempos simples, figuram na frase depois do verbo. É o caso do exemplo que vimos há pouco. Os advérbios séria, espontânea e admiravelmente são colocados a seguir à forma verbal falou, quando a Ana diz sou realmente uma leitora inveterada. O advérbio realmente exprime a atitude do falante, isto é, o ponto de vista do enunciador sobre os factos enunciados. Através da sua utilização, a Ana reconhece a verdade da afirmação do João, que insinua que ela é uma leitora inveterada. Estes advérbios designam-se disjuntos, pois não modificam um dado elemento específico dentro de uma frase, mas toda uma frase, globalmente considerada. Ao contrário dos advérbios adjuntos, os advérbios disjuntos caracterizam-se normalmente pela mobilidade, pela possibilidade de poderem ocupar diversas posições na frase. Sou realmente uma leitora inveterada. Realmente sou uma leitora inveterada. Sou uma leitora inveterada realmente. A Ana utiliza o advérbio no meio da frase, mas poderia tê-lo utilizado no início ou no fim. Assim, poderia ter dito realmente sou uma leitora inveterada ou sou uma leitora inveterada realmente. Abordemos agora, de uma forma muito rápida, a formação do plural de nomes e de adjetivos terminados em L. Trataremos a formação do plural de nomes e de adjetivos em L ao mesmo tempo, uma vez que a formação do plural dos adjetivos segue a regra de formação do plural dos nomes. Vejam o exemplo que apresentamos. Mas o que mais me impressiona são os animais. Os tigres, os macacos, os porcos, vistos de vários ângulos e nas mais diversas perspectivas. Que animal é este? Mostra. Deixa-me ver. Tem calma, toma lá, apressadinha. Como observaram, a Ana usa o nome singular animal e o João o seu plural, animais. Nomes e adjetivos terminados em al formam o plural ais. No diálogo, ocorrem ainda nomes ou adjetivos terminados em el, il e ul. Os nomes e os adjetivos terminados em el formam o plural em eis. Exemplo dos adjetivos notável, notáveis. Os nomes e os adjetivos terminados em il formam o plural também em eis. Adjetivos fácil, fáceis.
Os nomes e os adjetivos terminados em ul, átono não acentuado, formam o plural em uis, caso dos nomes azul, azuis. Finalmente, nomes e adjetivos terminados em ol, de que não vimos exemplo no diálogo, formam o plural em ois, como os nomes farol, faróis. Bom, pela minha parte, por hoje é tudo. Convido-vos agora a conhecerem um pouco da obra de uma das personalidades portuguesas que se destaca internacionalmente no mundo da pintura e da escultura. Proponho-vos assim um breve encontro com Júlio Pomar. É no âmbito do neorrealismo a partir dos anos 40 que a obra de Júlio Pomar começa a ganhar destaque nacional. O autor é considerado o expoente máximo do neorrealismo. A fase neorrealista prolongar-se-á de 1946 a 56. Desta fase destacam-se O Gadanheiro, de 1945, e O Almoço do Trolha, de 1946-50. No Gadanheiro, nos movimentos do trabalho, perpassa a força que se adivinha heroica. A personagem central do Almoço do Trolha, acocorada e encolhida, revela também, por contraste, uma enorme força latente. É a obra mais emblemática do realismo de intervenção social. Nestas, figuras de trabalhadores anónimos preenchem quase toda a tela, agigantando-se com os seus corpos entre o deformado e o escultórico, transformados em heróis do cotidiano. A partir de 1957, Pomar envereda por um neofigurativismo lírico, de que é exemplo Maria da Fonte. Os contornos começam a ficar indistintos e assistimos a uma certa fragmentação e escurecimento. Tal caminho irá conduzir ao surgimento, em 1964, da importante série da tauromaquia. Nos anos 70 entra num período marcado por processos de colagens, em que ganham relevo as cores lisas, as formas recortadas. Desde 68, a temática erótica é explorada numa série em que o erotismo adquire um tom explícito. De 1979 a 1982, produz a série dos Tigres, inspirada na novela Tigres Azuis, de Jorge Luís Borges. As figuras de animais, numa enfabulação delirante, desempenham um saliente papel no trabalho de Pomar. No seu bestiário pessoal, além de tigres, sucedem-se entre outros gatos, tartarugas, macacos, porcos e até traças. Sobre o bestiário, diz-nos Pomar. É como um gato que a gente quer apanhar e o gato de repente vira arisco e foge, e então ando as minhas encomendas. E há de facto gatos nos seus quadros? Acho que cheio de gatos, não é? E tartarugas? Bom, toda a espécie de Podemos falar de um bestiário? Privado. Mas agora público? Sim, mas de qualquer modo, primeiro não têm
a intenção de ser um inventário de tudo quanto é bicho. No fundo, são os retratos dos bichos que vêm ter comigo, ou do que eu penso que é o bicho que vem ter comigo, ou daquilo que eu faço, ou do papel que eu penso que o bicho pode representar neste teatro em que a gente anda todos, não é? Na década de 80, volta-se para a cultura portuguesa, retratando personalidades emblemáticas da nossa história cultural. É o caso de Fernando Pessoa, ou Camões. Em Lusitânia, no bairro Latino, de 1985, vemos Mário de Sá Carneiro, Santa Rita Pintor e Amadeu de Sousa Cardoso. Helmut Wohl, falando sobre a pintura de pomar, assinala que a partir de 80 se dá uma mudança na obra deste, inaugurada num estilo de grande amplitude pictórica de cores e de grande liberdade gestual, o estilo tardio da obra de pomar. O trabalho de maior destaque desta fase é A Caça ao Snark, trípticos baseados no poema Hunting of the Snark, de Lewis Carroll. Júlio Pomar é também um nome ligado à azulejaria. Camões, Fernando Pessoa e Almada Negreiros surgem em 1989, representados no enorme painel da estação do Alto dos Moinhos. A fase dos retratos não é uma fase dos retratos, não se pode dizer que é uma fase. Eu costumo dizer que o retrato é uma espécie de doença, de coisa que vem de tempos a tempos, não é? Destaca-se igualmente como importante retratista, tendo pintado entre muitos o retrato de António Lobo Antunes ou de Mário Soares.